Fala, galerinha do primeiro ano. Vamos lá? Parte 2 da revisão sobre reforma protestante. Tá certo? Ok? Hoje falaremos sobre as religiões protestantes históricas, aquelas aparecidas, digamos assim, criadas no século XVI. Tá? Falaremos daquela criada por Martim Lutero, luteranismo, daquela criada por João Calvino, calvinismo, e daquela criada pelo monarca inglês Henrique VIII, chamada anglicanismo. Tá? Então, para não perder tempo, vamos lá. Luteranismo, a reforma criada por Lutero, tem a ver, né, além de todos os fatores que nós analisamos na aula anterior, especificamente tem a ver com a questão da venda de indulgências, certo? Lembrando que indulgências, pagamento ou cobrança pelos pecados cometidos, certo? Uma taxa que a igreja dava permissão a determinadas pessoas de cobrar por pecados cometidos por vivos ou mortos, certo? Ou seja, mercantilização da fé, certo? E aí, galera, algumas pessoas não concordavam muito com isso. Dentre eles, um monge agostiniano, teólogo da Faculdade de Wittenberg, na Alemanha, Martim Lutero, que no ano de 1517 afixou na frente dessa igreja, né, que ele pregava, da qual ele era teólogo, né, ele coloca essas 95 teses, que, na verdade, aqui, 1517, indignado com as indulgências, Lutero afixou na porta da igreja em que pregava 95 teses, as 95 teses de Wittenberg. Que é isso? São pancadas na cabeça, digamos assim, da igreja, críticas pesadas, né, à igreja, ao enriquecimento, ao desvio, né, de conduta de religiosos, do próprio Papa, certo? Então, são críticas públicas que ecoaram naquela sociedade alemã, sem dúvida nenhuma, certo? E aí, moçada, a coisa desandou, né? A partir do momento, porque aquilo não é uma pessoa qualquer que está criticando o comportamento e hierarquia da igreja, determinados temas da igreja, eram os mais respeitados teólogos de sua época, dos maiores pensadores da Igreja Católica de todos os tempos, certo? E é claro que aquilo teve um peso, né? E aí que a Igreja tentou conter a sangria, digamos assim, né? Ela vai exigir a retratação de Lutero. Na aula anterior eu coloquei uma gravura, né, com Lutero queimando a bula dieta de Worms, em 1520. Então, Lutero acaba sendo excomungado pela Igreja Católica dentro desse contexto, né? E aí, extremamente religioso, sobrou a Lutero criar sua religião, no caso, o luteranismo. Quais são as principais bases desse luteranismo? É a questão da salvação pela fé, a fé absoluta em Deus. Lutero vai afirmar isso de forma bem contundente. Basta ter fé, certo? Não é necessário intermediário entre Deus e os homens se você tem fé. Portanto, ele vai abolir a crença nos santos, assim como ele também questiona a santidade de Maria. Ele abole, né, a crença na santidade de Maria. Outra coisa importante, ele vai diminuir o número de sacramentos nessa nova religião. 2 sacramentos, Eucaristia e batismo, certo? Ele incentiva o livre exame da Bíblia. Aqui, tentei de uma maneira aqui, colocar para vocês, sublinhado, alguns dos tópicos principais dessa nova religião, certo? Então, ele incentiva esse livre exame da Bíblia e, para isso, ele acaba transcrevendo, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, coisa que o alto clero não vai gostar nem um pouco, certo? Porque aí, no caso, o clero perderia aquela hegemonia, né? Aquele monopólio sobre o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, certo, moçada? O que mais que ele vai fazer? Ele vai criar como é que eu posso dizer, uma liturgia mais simples, cultos simples, certo? Cultos simples, na língua nacional. Ele vai permitir o divórcio, portanto, ele faz uma série de mudanças, né? Se você é evangélico, ou como você queira se denominar protestante, você verá que a espinha dorsal da sua igreja é o luteranismo.
né? Existem algumas variáveis, certo? Algumas mudanças, mas a base é o luteranismo, sem dúvida nenhuma, do protestantismo atual, certo? Uma outra coisa também que é interessante na questão do luteranismo é saber que Lutero, de uma certa maneira, aproveitou uma questão política que estava ocorrendo naquela região hoje denominada Alemanha, certo? Porque naquele momento existiam, na verdade, né, territórios feudais, uma nobreza feudal alemã. A Alemanha não era unificada, certo? E naquele momento está rolando uma tentativa dos Habsburgos, do Império Espanhol, de unificar esses territórios da nobreza feudal alemã, de incorporar esses territórios alemães ao Império Espanhol. E isso, no caso, com o apoio do Papa, certo? Então, a nobreza alemã feudal, quando enxerga aquelas cacetadas dadas por Lutero na igreja, no papado, eles se aproximam de Lutero. Lutero, naquele caso, né, vai atender os interesses daquela nobreza. Ou seja, Lutero atende ao nacionalismo, digamos assim, dessa nobreza feudal alemã. Não por acaso Lutero será protegido, né, da ira da igreja. Claro que vai se manifestar, certo? E nesse momento, enquanto ele vai ser protegido por essa nobreza feudal, ele acaba transcrevendo a Bíblia, né, traduzindo a Bíblia para o alemão, certo? Em 1555 vem a paz de Augsburgo, que dá liberdade a esses príncipes de seguir a religião luterana, certo? Uma outra coisa que eu coloquei aqui para vocês também, que eu aconselho que vocês deem uma olhada, é a revolta anabatista, uma revolta liderada pelo Thomas Müntzer, certo? Um movimento essencialmente popular, camponês, né? Que parte para cima das terras da nobreza, né? São camponeses pobres que questionavam a autoridade da igreja, a autoridade dos príncipes, certo? Que defendiam basicamente, né, o avanço sobre essas terras da nobreza. E aí Lutero vai devolver o favorzinho, certo? Se esses camponeses, né, avançam sobre as terras da nobreza, lembrando que essa nobreza protegeu Lutero, né, Lutero devolve o favor, incitando a violência sobre essa massa camponesa, certo? Vocês depois dêem uma olhada aí na disputa entre Lutero e Thomas Müntzer, tá? A questão dos anabatistas. Portanto, é uma questão social na formação do luteranismo, correto? O que mais, Ronaldo? Tem uma outra questão aqui, uma outra religião. João Calvino, seguidor de Lutero, certo? Suíço, de Genebra, né? Ele vai criar uma outra religião, certo? A base, como eu acabei de falar, ela é luterana, sem dúvida nenhuma, certo? Mas Calvino vai ter uma questão onde ele discorda do Lutero, basicamente na questão da salvação da alma humana, né? Por quê, Ronaldo? Porque se Lutero dizia que a fé em Deus bastava para salvar o homem, Calvino vem com a ideia de graça divina ou predestinação. Aqui, ó, olha lá, reconheci os princípios da predestinação, segundo a qual apenas alguns homens estão destinados à salvação. Olha que legal, né? Aí, vamos lá, vamos imaginar um papo entre Lutero e Calvino, um papo hipotético, e Lutero vai chegar, Calvino, tudo bem, você normalmente concorda comigo, né? E você está dizendo, certo? No caso, discordando de mim, que não basta a fé para salvar o indivíduo. Você está dizendo que, no caso, Deus escolhe determinadas pessoas. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Calvino. Quais são os sinais de que Deus manda esse indivíduo, de que ele foi agraciado, de que ele foi escolhido? Aí o Calvino vai olhar para o seu mestre e vai falar, Lutero, é o seguinte, o primeiro sinal que é mandado é aquilo que você diz que basta para salvar, no caso, a fé. E a segunda, né? A segunda informação, o segundo indício é a riqueza, que é o indício do sucesso dessa pessoa, desse indivíduo. Portanto, com esse discurso, né, ligado à questão da predestinação, Calvino ou calvinismo, certo, vai cair nas graças da burguesia em ascensão. Essa concepção religiosa, ela cai como uma luva, como uma roupa sob medida para os interesses da burguesia. Por isso que é muito comum você associar, né, o desenvolvimento do capitalismo a essa nova ética protestante, ligada ao enriquecimento individual, ao enriquecimento
patrimonial, certo? Para a burguesia isso é uma maravilha. Por quê? Porque para a igreja até então, o enriquecimento é um pecado, certo? No ideário calvinista, o enriquecimento passa a ser uma bênção. Show de bola, certo? Burguesia batendo palminha para Calvino até hoje. Certo, galera? Tem uma outra coisa também que eu aconselho que vocês dêem uma olhada na questão do calvinismo, que é o consistório. O consistório é uma espécie de tribunal moral, certo? Que existia basicamente em Genebra, na Suíça, que punia, que vigiava, certo? A vida moral, a vida religiosa daqueles seguidores, né? Lembra que tem um indivíduo chamado Miguel de Servet, médico suíço, renascentista, ligado a estudos de circulação e pressão sanguínea. Foi queimado pelo consistório porque questionava a questão da Santíssima Trindade. Tá certo? Outra religião. Essa daqui você vê que o que menos se discute é religiosidade e fé. Anglicanismo, criado pelo monarca inglês Henrique VIII. Na verdade, essa religião ela está muito ligada, no caso, galera, né, aos interesses da monarquia inglesa. Certo? Tanto econômico quanto político. Qual é o interesse econômico? Ele queria fortalecer a economia, né, em crise de sua monarquia, anexando os bens da Igreja Católica. Como eu falei, alguns monarcas enxergavam na reforma, né, uma questão de anexar riquezas da Igreja dentro de seus estados. E ele fez isso. Ele anexa as riquezas da Igreja. Qual foi a artimanha, né, que ele usou para isso? Ele usou uma questão matrimonial. Ele foi ao Papa pedir divórcio de sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Quando é claro que o Papa não vai poder dar isso, porque é um dos sacramentos, né, matrimônio indissolúvel, um dos sacramentos da Igreja. E ao negar, né, o Papa deu o mole que eu acredito que o Henrique VIII esperava. Um motivo para romper com a Igreja Católica e tomar os bens, certo, daquela instituição dentro da Inglaterra. Tá? No ano seguinte, 1534, como está aqui também sublinhado, certo? Ele lança o ato de supremacia, onde ele oficializa, né, a criação de uma nova igreja, no caso anglicana, na qual ele seria o líder religioso, certo? Ou seja, a reforma permite à monarquia inglesa, ao monarca inglês naquele caso, né, fortalecer, né, aquele Estado economicamente e politicamente fortalecer a figura do monarca. Portanto, toda vez que se fala em absolutismo monárquico na Inglaterra, necessariamente você tem que abordar o processo de formação da religião anglicana. Tá certo, galera? Ronaldo, qual o próximo passo? O próximo passo é falar de contra-reforma, que é obviamente que a igreja não vai ficar de braço cruzado, calada, né, quietinha, vendo seu rebanho minguar, vendo o poder da sua instituição, o poder do Papa, né, ser questionado daquela forma. Portanto, próxima aula, contra-reforma, reforma católica. Falou, rapaziada? Abração, galera. Tchau, tchau. Se cuida, por favor.